Aleluia. Graças a Deus. Tem te dado vitória. Amém. Obrigado, Senhor, pela vitória, pelo nosso pão de cada dia, pelo sustento, pela vida, pela saúde. Somos gratos a Deus. Irmãos, nesta noite Deus quer levantar pessoas anormais neste lugar. Deus está procurando pessoas incomuns, pessoas que sejam diferentes, para fazer diferença. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, verso 22. E se você escolheu esse lugar nesta noite, é porque você é um deles, que Deus quer despertar nesta noite, para ser fora do normal, para ser uma pessoa incomum, diferente. Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, sozinho, orando no monte. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente ele é filho de Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez, abra o teu coração, peça para Deus falar com você nesta noite, sobre esta palavra, não é? Que Deus possa abrir o seu entendimento nesta noite, e você ser alguém anormal, diferente. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi exposta, e nós queremos, sobre a iluminação do teu Espírito Santo, Pai, decorrer sobre ela nesta noite. Ó Deus, que a tua palavra encontre corações, terra fértil nesta noite. Ó Deus, para que possa germinar, para que possa brotar, para que possa crescer e dar frutos, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Ó Deus, fala conosco mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero perguntar para você, amado, qualquer um pode andar sobre as águas? Será que qualquer pessoa pode andar por cima das águas? Não, somente anda por cima das águas alguém que é incomum, alguém que é fora do normal. Para andar em cima das águas tem que ser alguém fora do normal. Eu quero dizer para vocês, irmãos, uma realidade: todos aqui nesta noite são crentes. Verdadeiramente nesta noite todos são crentes, porque você tinha outro lugar que a carne, que é melhor para a carne nessa noite, que a carne adoraria estar. Então, se você está aqui nessa noite, é porque verdadeiramente você é crente. Não estou dizendo que quem não está não é crente, mas você, eu afirmo que verdadeiramente, você que está aqui nesta noite, você é um crente. Então, todos que estão nesta noite são crentes, todos que estão aqui nesta noite são cristãos, todos que estão aqui são salvos. Mas como ser, ainda que no meio do povo, ser fora do normal, ser alguém diferente? Amados, para ser anormal, para ser alguém diferente, é preciso andar sobre as águas.
Pedro foi diferente porque ele andou por cima das águas. Eu quero dizer que enquanto você não andar por cima das águas, você é um crente comum, você é um crente normal, você é igual a todo mundo. Então, enquanto você não tomar uma posição e dizer, eu quero andar por sobre as águas, você está nivelado, você está no mesmo nível de todos, irmãos. Porque diferencia aquele que anda por cima das águas. O que é ser comum? Ser comum é ser igual aos outros. Comete um pecadinho aqui, outro ali, faz um servicinho aqui, faz outro ali, e assim nós vamos levando a nossa vida. Mas, o apóstolo Pedro, a partir daquele momento, Pedro, ele não estava mais no meio de pessoas comuns. Aliás, ele estava no meio de pessoas comuns, mas Pedro passou a ser diferente. A partir desse momento, Pedro não estava apenas dando um passo sobre as águas. Pedro estava sendo alguém diferente no meio dos discípulos. Pedro estava saindo do meio de um grupo de pessoas normais para ser uma pessoa especial. Às vezes você pode me dizer, pastor, mas está bom do jeito que eu estou. Está bom assim, vamos levando a vida assim. Mas Deus não quer que você continue uma vida assim. Deus procura pessoas especiais para Ele fazer uma obra especial. Para Ele fazer uma obra diferente. Ele procura pessoas especiais para fazer coisas especiais. Amados, não basta ser crente. Não basta estar dentro de uma igreja. Você vai entender comigo, não basta ser crente. Não basta ser pai, é preciso participar. Quem lembra do comercial do Gelol? Não basta ser pai, precisa participar. Você sabe quem estava dentro daquele barco, a qual Pedro saiu para andar por sobre as águas? A Bíblia não fala aqui, mas eu entendo que os 12 discípulos estavam ali dentro daquele barco. Estava Pedro e mais 11. E eu quero que você entenda uma coisa, amado. Dentro daquele barco, no meio dos discípulos, tinha ali um homem chamado Tomé, que era incrédulo. Então, com certeza, nós temos um Tomé, ou Tomés dentro da igreja, que são incrédulos, que não acreditam. Dentro daquele barco, tinha um homem que era ladrão. Ô pastor, tem ladrão aqui dentro? Tu dizes. Se você faz, você está dizendo. Mas dentro do barco tinha um ladrão, que chamava Judas. Dentro daquele barco, eu já tirei 2. Dentro daquele barco tinha 2 deles, 2 homens, que estavam em competição dentro do barco, para ver quem era o melhor, para ver quem é que ia sentar do lado de Jesus. Eles estavam em concorrência para saber quem era o maior daqueles que estavam ali. Dentro da igreja tem alguém competindo para ser maior que o outro. Você está entendendo? Eles eram crentes, mas não basta ser crente. Tem que ser especial. Tem que ser diferente. Porque no meio dos crentes, dentro da igreja, tem ladrão, tem orgulhosos, tem mentirosos, tem pessoas querendo o cargo do outro, o ministério do outro, tem pessoas roubando, tem pessoas duvidando. Ou eu estou mentindo nesta noite, eu estou falando coisa que é da minha mente. Irmãos, isso aqui estava acontecendo dentro do barco de Jesus. Homens escolhidos a dedos por Jesus. Você imagina dentro de uma igreja, sabe, amados? Eu imagino Pedro passando por Tomé, quando aquela tempestade e Jesus passou pelo barco, quando Jesus falou, vem Pedro, anda por sobre as águas Pedro, eu imagino Pedro passando por Tomé, e Tomé dizendo para ele, você vai mesmo Pedro? Você tem coragem Pedro? Olha as ondas do mar Pedro.
Elas estão bravas, Pedro. Você tem coragem de colocar o pé para fora? Você tem coragem, Pedro, de descer do barco, Pedro? Aqui está ruim, mas lá está pior. Pedro, você está sem a boinha, Pedro. Você não tem boinha. E se você afundar? Quantos nós temos dentro da igreja que pensam desse jeito, irmãos? Você tem coragem? Você vai mesmo? Hein? Quantos que duvidam daquilo que Deus tem preparado e nós damos ouvido? Eu quero mostrar para você que Pedro, ele não deu ouvido àquilo que Tomé estava dizendo, talvez. Pedro, ele ignorou Judas, talvez Judas dizia assim, um caixão a menos para nós comprar, dinheiro no bolso. Vamos economizar, Pedro, deixa o Pedro ir, ele vai morrer afogado, é um caixão a menos que vai sair do caixa. Eu imagino João e Tiago, ali, né, concorrentes, para estar ao lado de Jesus, para ser o primeiro, é um a menos para estar, é um concorrente a menos, deixa ele morrer, deixa ele se lascar. Ô irmão, Pedro, ele tomou uma decisão de andar sobre as águas. Pedro, ele tomou uma decisão, ele decidiu, sabe? E ele não deu ouvido a que as pessoas diziam para ele ali, os seus amigos. Tem amigos que nos tiram fora da jornada. Tem pessoas que nos tiram do alvo. Tem pessoas que nos desanimam. Tem pessoas que fazem nos parar com a nossa missão. Tem pessoas que impedem o nosso caminhar. Tem pessoas que têm chamado para andar por cima das águas, mas não andam por quê? Porque dão ouvidos para outras pessoas, para os Tomés da vida, para os Judas da vida, para os Tiagos da vida. O grande problema em nossa vida é o parar para dar explicações daquilo que nós vamos fazer. Vamos parar de explicar, nós queremos dar explicação para todo mundo. Ah, eu vou andar sobre as águas por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu vou... Não. Pedro, ele tomou uma decisão. Ele botou o pé para fora do barco e quando ele tomou essa decisão, ele andou. Será que Pedro parou para dar explicações aos seus colegas, irmãos? Eu creio que não, porque se ele tivesse parado para ouvir, eu creio, e para dar explicações, ele não teria saído daquele barco. Quando nós ouvimos muitas pessoas, quando nós paramos para dar explicações, nós não saímos do barco. Amados, milagre não se explica, fé não se explica. A fé não tem explicação, o milagre, ele não tem explicação. Até hoje, amados, eu nunca ouvi um físico argumentar o andar de Pedro por cima das águas. Não é? Eu não vi nenhum ainda dizer, mas estava muito frio, a água estava congelada e Pedro andou, na verdade, foi sobre uma pedra de gelo. Eu nunca ouvi isso. Como já ouvi que o mar vermelho se abriu, foi um fenômeno que aconteceu. Mas no caso de Pedro, não. Ninguém parou para dizer ainda que Pedro andou porque aconteceu alguma coisa. O mar estava congelado ali, meu amado. Então, querido, se você quer ser um homem comum, você tem que ter fé, ousadia e não parar para dar explicações a ninguém. Para de se explicar. Para de dar explicação para os outros. Você fala demais. Faça o que você tem que fazer em segredo, em silêncio. Sabe, amado? Vou dizer uma coisa para você nessa noite. Se você parar para tirar pedras em todo cachorro que você encontra pela estrada da sua vida, você nunca chegará a lugar algum. Você nunca chegará em nenhum lugar se você parar para tirar pedras em cachorros que passam pela tua vida, que cruzam o teu caminho.
Tem pessoas que estão parando para atirar pedras em cães. Tem pessoas que perdem tempo parando para atirar pedras em cães. Eu quero dizer para você, os cães apenas latem. Os cães apenas latem, eles não mordem. Guarda isso no teu coração, irmão. Para de atirar pedra em cães. Siga o teu caminho. Ele não vai te pegar. Ele não vai te morder, porque ele apenas late. Não perca tempo com os cães que latem. Eles apenas latem, mas não mordem. O objetivo deles é fazer você perder tempo para você não concluir a sua jornada e não atingir o seu alvo. Eu saio correr pelas estradas, pelas fazendas, e é cheio de cachorro. Não, estou falando daquilo que eu vivo. É cheio de cachorro. E eles vêm em cima da gente. Se eu for parar para tirar pedra, para bater nos cachorros, nem pode bater no cachorro, não é verdade? Mas eu sigo o meu caminho, eles latem e voltam. A hora que eles veem que eu não dou bola, a hora que eles veem que eu não dou bola, que eu não paro, eles voltam para trás, irmãos. A sua vida é assim. A hora que você não der bola, não parar para os cães que latem, eles vão desistir de você. Amém, igreja? Vamos aprender a viver. Vamos aprender a ser feliz. Sabe? Amados, a fé de Pedro foi tamanha que a fé dele foi tão grande que ele não quis ouvir Tomé. Ele não quis ouvir os seus amigos. A fé dele era tão grande que ele falou: para que eu vou ouvir Tomé? Ele vai me fazer desistir da minha jornada. Ele vai fazer eu desistir de eu ter uma experiência sobrenatural com o meu Jesus. É isso que as pessoas querem. Existem muitas pessoas, irmãos, dando ouvidos para os Tomés da vida, parando para ouvir. Você sabia que Tomé era um crente? Tomé era um crente. Mais do que um crente, ele era um discípulo. Mais do que um discípulo, ele era um apóstolo. Mas era incrédulo. Então não julgue, mas aí ele é crente. Tem crente que você não pode ouvir. Você não pode dar ouvido para qualquer crente. Mas ele é pastor. Tem pastor que você não pode ouvir. Tomé era apóstolo. Você sabia, irmãos? Vamos parar de ouvir qualquer um. Vamos parar para atirar pedras em cães. Sabe, querido? Tomé era um crente. E a igreja está cheia de crentes. A igreja está cheia de pessoas que se dizem cristãs, evangélicas. Pedro, vejam aqui que ele estava disposto a sair do barco. Ele tomou uma decisão e nada segurou ele. Amados, os demais discípulos estavam acomodados dentro do barco. Mas Pedro, ele se dispôs a sair de dentro do barco. O barco era o lugar de conforto daqueles discípulos. O barco era o lugar de segurança daqueles discípulos. Ei, irmãos, eu estou dizendo para você que pessoas incomuns, pessoas anormais, têm que sair da área de conforto. Têm que sair de dentro do barco. Se você continuar dentro do barco, você nunca vai ser alguém diferente, anormal, alguém incomum. Mas Pedro, ele era diferente. Alguém que tomou uma decisão, alguém que não deu ouvido para ninguém. E ele teve ousadia para colocar os pés nas águas. Não dá para ser incomum, não dá para ser anormal, se não sair da nossa área de conforto. Tem muitas pessoas que estão acomodadas.
Eu estava numa área de conforto, trabalhando na Volvo do Brasil, uma área de conforto, um cargo bom, sossegado, e aposentar bem, vida arrumada. Poderia ficar lá, estaria até hoje, mas o ano que vem eu teria que sair, porque iria completar 60 anos. Amado, se eu tivesse lá até hoje, mas eu saí da minha área de conforto, eu saí daquilo que era aconchegante, eu saí daquilo que aparentemente era bom, e eu ganhei liberdade fora do barco, do meu barco. Eu ganhei liberdade, eu cresci fora do meu barco, irmãos. Nós precisamos sair do barco para crescer, para sermos diferentes, para sermos anormais. Precisamos ser incomuns. Ainda que andar sobre as águas é perigoso, é temeroso. Uma pessoa incomum, ela não se preocupa com o perigo. Uma pessoa incomum não está preocupada com o perigo. Ela aceita desafios. Na verdade, o perigo é um desafio para uma pessoa anormal. Eu ouço muitas pessoas que dizem, eu sou uma delas, eu gosto de viver perigosamente. O bom é viver perigosamente. Quando eu era criança, essas coisas me acompanham desde criança, irmãos. Cada um na sua época, mas quando eu era criança, quando nós vínhamos para a igreja com 7, 8 anos, do sítio, vinham para a igreja, nós vínhamos pela linha do trem. Porque era reto, não tinha subida, a gente vinha pela linha do trem. E quem sabe, dá uma olhadinha na linha do trem, tem o acostamento, tem os dormentos. Eu não andava pelo acostamento. Eu não andava pelos dormentos. O acostamento era um lugar de segurança, de tranquilidade. Você andava, não tinha perigo nenhum andar pelo acostamento, pela beirada da linha. Tinha o dormento, que dava o passo certinho para andar, mas eu não andava em cima do dormento. Sabe onde eu andava? Em cima do trilho. Eu andava me equilibrando em cima do trilho. Gostava de viver equilibrado. E meus avós iam pela beirada. O outro, meu tio, ia pelo dormento, porque ele tinha o passo largo. E eu ia em cima do trilho. Às vezes caía, com certeza. Irmãos, nós precisamos aprender a viver perigosamente, se nós queremos sair fora do normal. Se nós queremos ser diferente, não dá para andar junto com os outros. Não dá para estar no mesmo barco. Irmãos, tem que sair do barco. Tem que sair do barco. Pedro, amados, quando nós olhamos aqui, Pedro ele vivia no mar. Pedro era pescador. Sabe, amados? Mas eu imagino que Pedro, ele nunca pensou em andar sobre as águas. Ele nunca havia pensado na possibilidade de andar por cima das águas. Mas eu imagino, quando ele viu Jesus andando, eu creio que ele pensou, se ele está andando, eu também posso andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas. Se ele está andando, eu também posso andar. Você está entendendo, meu irmão? Quando nós vivemos, quando nós olhamos, quando nós enxergamos alguém fazer alguma coisa que parece que eu não sou capaz, irmão, se ele pode, eu também posso. Ele não é melhor que eu, ele não é maior que eu não sou inferior a ele. Talvez ele está fazendo porque ele é mais ousado do que eu, ele tem mais coragem do que eu. Você está entendendo, amado? Então Pedro viu Jesus andando. Ele nunca havia pensado naquela possibilidade. Mas ele é homem igual eu, ele come pão igual eu, ele come peixe igual eu. Então eu também posso. Dá uma tesoura na minha mão, irmão, vê se eu não corto o cabelo. Eu corto.
pode não ser igual a você, talvez melhor. Mas eu corto. Se eu estou vendo ele fazer, por que eu não vou fazer? Você está entendendo, amados? Tudo o que nós vemos os outros fazerem, nós podemos fazer. Até o chimpanzé faz aquilo que o homem faz. Ele fica observando e ele faz igual. Até o urso faz, ele anda de bicicleta. Você está entendendo? E tem homem que não sabe andar de bicicleta. Mas o chimpanzé anda de bicicleta, você entendeu? Você está inferior ao chimpanzé. Irmãos, coloca isso na tua mente. Pedro, ele viu Jesus e falou, é possível. Se você, amado, está vendo alguma coisa, se Deus está mostrando alguma coisa na tua vida, se você sente o chamado de Deus, é porque Deus quer dar para você. Se Deus mostrar alguma coisa para você, é porque Ele quer dar para você. Ele quer dar. Irmãos, Deus não vai mostrar alguma coisa para nós, não é? Igual aquele menino marvado que mostra, olha, aqui eu tenho, aqui é meu, e coloca no bolso, ó, tchau. Deus, quando nos mostra alguma coisa, é porque Ele quer dar para nós. Arrume uma maneira de pegar aquilo que Deus quer dar para você. E sabe qual é a maneira que você vai pegar aquilo que Deus quer dar para você? Ousadia, fé. Coloque os pés fora do barco, porque Ele quer dar para você. Não ouça as pessoas que estão dentro do barco. Por quê? Porque aquilo que está lá está fora do barco. Está fora do barco. E você tem que ser incomum. Você tem que ser alguém especial para chegar naquele lugar. Deus quer dar. É possível você ter aquilo que Deus está mostrando para você, amado. Você nunca teve uma visão de Deus? Você nunca teve uma promessa? Eu queria que você observasse os 12 discípulos. A palavra de Deus diz que os 12 discípulos, eles ficaram expostos à visão. Os 12 discípulos, eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram, acharam que era um fantasma. 11 ficou no barco e só o Pedro que foi de encontro a Jesus. Só o Pedro que viu a possibilidade de andar por cima das águas. Amados, Deus nos permite ver coisas que Ele quer nos dar. Se Deus mostrou algo para nós, Ele está querendo dar e Ele espera uma decisão, uma posição de ousadia da nossa parte. As coisas não vão bater na porta da sua casa. Se Deus está mostrando, você tem que ir até ela. Você tem que ir de encontro. Eles viram Jesus andando sobre as águas. E aí eles ficaram olhando e Pedro falou, Senhor, se é o Senhor mesmo, se não é um fantasma, eu quero ir até você. Foi Pedro que foi até Jesus, amados. Temos que ter essa disposição. Sabe, amado, você está enxergando alguma coisa? Você tem uma visão? Você tem uma revelação? Tome uma decisão nesta noite. Tome uma decisão nessa segunda-feira. Vai atrás daquilo que Deus está. Custe o que custar, vai ser fácil? Não vai. Você vai ter que ter fé, vai ter que andar por cima das águas. Mas se Ele mostrou, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Ei, amado, esqueça a tua incapacidade. Vai acontecer um milagre na tua vida. Você não é capaz, mas Deus está por trás de tudo isso. Ele só está esperando a sua decisão. Será, irmãos, pensa comigo, será que Pedro era capaz de andar por cima das águas? Claro que Pedro não era capaz. Se ele fosse capaz, ele já teria andado outras vezes. Mas ele andou aquela única vez e ainda afundou. Pedro afundou. Pedro foi para o fundo. Era preciso Pedro andar sobre as águas? Não era. Por que Pedro andou por sobre as águas? Amados, eu fico a pensar
que Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Embora a Bíblia está dizendo, eu fico com a palavra de Deus, que Pedro afundou porque ele viu as circunstâncias. Amado, mas Jesus também estava vendo as circunstâncias. Por que Pedro afundou, Jesus não afundou? Faltou fé, é o que Jesus disse. Mas sabe, Marcos, eu entendo que Pedro, ele afundou para não ensoberbecer. Imagine Pedro, se ele não tivesse afundado, alguém aguentaria Pedro, Caiano? Será que alguém suportaria Pedro dali para frente? Então, Deus permite certas coisas por causa da nossa soberba, para que nós não queremos pisar por cima das outras pessoas, para não queremos ser melhor do que os outros. Pedro, ele seria ali o bambambam daqueles 12 ali. Eu fui o único que andei sobre as águas, eu sou bom. Fé, para falar de fé, vocês têm que falar comigo, nem com Abraão mais, é eu agora. Eu superei Abraão. Eu tenho mais fé que Abraão. Abraão não andou sobre as águas, eu andei. Então Deus, irmão, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Jesus mostrou para Pedro e para os discípulos que nós podemos ir além da nossa capacidade. Nós somos limitados porque nós queremos, mas nós podemos ir além da nossa capacidade quando nós tivermos fé e quando nós tivermos ousadia e coragem para irmos além. Só vai além da sua capacidade alguém que é incomum, alguém que é sobrenatural, alguém que é fora do normal. E Deus precisa de pessoas fora do normal nesse tempo, para Ele fazer coisas extraordinárias nesse tempo. É por isso que Deus não tem feito coisas extraordinárias, porque faltam pessoas em comum, faltam pessoas anormais. Pedro, ele viu Jesus de uma maneira que ele nunca viu e nem imaginava ver. Jesus andando por cima das águas. Irmãos, eu tenho certeza que Pedro, naquele momento, quando ele viu Jesus andando por cima das águas, ele se lembrou dos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse, olha, vocês se estiverem comigo, se vocês crerem em mim, vocês podem fazer coisas maiores do que eu faço. Vocês podem fazer coisas igual eu faço, coisas semelhantes, mas vocês podem ir além do que eu estou. Ele se lembrou disso. Então, se Jesus está andando, ele falou que eu posso fazer o que ele faz, então eu também posso andar. Irmão, eu quero dizer que você pode andar sobre as águas. Irmão, eu estou dizendo que você pode ressuscitar mortos. Eu estou dizendo que você pode curar enfermos. Eu estou dizendo que você pode multiplicar pães. O que nós precisamos é tomar posse da palavra de Deus. O que nós precisamos é de ousadia. O que nós precisamos é de coragem. O que nós precisamos é parar de ouvir, parar para tirar pedras em cães. Quanto tempo nós perdemos dando satisfação para os outros? Oh, meu amado, tudo que Jesus fez, nós podemos fazer, foi Ele quem disse que nós podemos ir além. Mas Pedro, ele andou sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Quando nós andamos sobre a palavra de Deus, quando nós andamos sobre as palavras de Jesus, nós podemos ir além da nossa capacidade. Nós podemos tudo o que a palavra diz que nós podemos. Nós somos tudo o que a palavra diz que nós somos. Porque temos sido medíocres? Porque temos sido medrosos? Porque temos sido covardes? Porque temos abandonado? O que é que está faltando para nós, irmãos?
Deus está procurando homens para ser incomuns. Homens diferentes como Pedro. Homens ousados. Homens que tenham coragem. Mas eu quero terminar essa palavra mostrando para você algo importante nessa passagem. Algo que muitas vezes nós ignoramos nessa passagem. Observe, enquanto os discípulos estavam remando para chegar do outro lado. Observa, enquanto os discípulos estavam remando aquele barco para chegar do outro lado, aonde estava Jesus? Aonde estava Jesus? Pois é, amado, olha o verso 23. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Estava ele só com o Pai. Aqui está o detalhe para a nossa vitória. Enquanto os discípulos remavam, enquanto os discípulos atravessavam o mar, Jesus estava orando, sozinho, íntimo do Pai. O interessante nessa passagem, irmãos, o interessante é que os discípulos foram de barco logo ao entardecer, logo ao cair da noite. Os discípulos tomaram o barco e foram atravessar o mar. E que hora que Jesus apareceu? A palavra de Deus diz que Jesus, no verso 25, a palavra de Deus diz que Jesus, ele apareceu na quarta vigília da noite. Que horas são, pastor? Entre 3 da manhã e 6 da manhã. Como é que pode? Tanto tempo, aqueles discípulos dentro do mar, dentro do barco. E Jesus foi orar, Jesus foi com o Pai. E a palavra de Deus diz que Jesus veio andando. Qual que é mais rápido? Andar ou navegar? Observe que Jesus saiu bem mais tarde. Jesus saiu bem mais tarde, andando. E a palavra aqui está dizendo, irmão, que ele alcançou o barco aonde estavam os discípulos. Ele passou pelos discípulos. Você entendeu? Você entendeu o que falta para nós? Tantas horas depois, os discípulos foram remando, ele foi andando e Jesus os alcançou pelo caminho. Sabe, amados, Jesus passou por eles depois de orar. Jesus passou pelos discípulos. Jesus foi depois de orar, depois de falar com o Pai. Sabe, amados, depois de orar, depois de falar com o Pai, é mais rápido nós alcançarmos os nossos objetivos. É mais fácil atravessar o mar, é mais fácil atravessar a tempestade quando nós oramos e quando nós temos intimidade com o Pai. Aqui tem uma grande verdade nesse texto. Eu aprendo esse segredo que não é segredo, mas eu aprendo essa verdade. Irmãos, o muito trabalhar sem orar não causa um efeito tão bom e tão eficiente quando nós paramos para orar, estar na presença do Pai. Ei, Ministério de Louvor, vamos orar mais. Vamos orar mais, ensaiar menos, orar mais. O efeito será maior. Ei, irmãos, vamos remar menos. Os discípulos estavam exaustos de tanto remar. Eles estavam cansados de tanto remar. Enquanto eles remavam, Jesus orava. Enquanto eles navegavam, Jesus orava. Jesus estava na presença do Pai. Quando nós oramos,
quando nós temos intimidade com o Pai, as coisas acontecem de uma forma mais fácil para nós. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo por que as famílias, você está entendendo por que as igrejas estão na situação que estão? Porque nós não estamos orando. Porque a igreja não está orando. Você não ora na tua casa. Quantas pessoas vêm antes do culto orar aqui na frente? Ei, o pastor não veio hoje, teve oração, irmã Célia? Quantas pessoas vêm orar na salinha de oração? De quarta-feira temos um que é fiel na sala de oração. Como é que nós vamos chegar em algum lugar se não oramos? Se não paramos para conversar com o Pai? O trabalhar muito sem orar não causa efeito. Não causa um efeito eficiente. Amados, nós devemos nos preocupar mais com a oração. Nós devemos nos preocupar, nós devemos nos ocupar mais com a intimidade com o Pai. Precisamos ser íntimos do Pai. Precisamos estar na presença do Pai. Porque aí as coisas vão acontecer na nossa vida. Entenda isso, meu amado. A igreja está muito sábia nesses tempos. Na igreja existem muitos teólogos nesse tempo. Eu sou um deles. A igreja de 1960 não tinha teólogo. Mas a igreja de 1960 tinha pessoas que oravam. Tinham pessoas que passavam a noite em vigília como Jesus na presença do Pai. Você está entendendo qual é a diferença de hoje e lá atrás? Ô igreja, ou nós vamos acordar, ou nós vamos continuar vivendo no meio da tempestade. Nós estamos vivendo em tempestade. É tempo de tempestade. O mar está revolto. As ondas são altas. Estamos em tormento. Por quê? Porque nós fugimos do monte. Nós fugimos da sala de oração. Jesus estava orando enquanto eles navegavam. Jesus estava com o Pai. Quanto mais oração, mais acelerado nós ficamos, mais rápido nós chegamos. Andando, Jesus alcançou o barco. Daqueles que estavam remando em 12, só com o poder da oração. Só com o poder. Oração é combustível para o crente. Oração é combustível para a igreja. Sabe, amados, Jesus andava, observa no texto, amados. Jesus, ele andava, Jesus, ele caminhava sobre aquilo que era o problema deles. As águas revoltas, que era o tormento daqueles discípulos, é por onde Jesus pisava. O tormento que era para os discípulos era o porto seguro de Jesus. Ei, amado, acorda. Estou dizendo para você, quando você ora, você anda por cima dos seus problemas. Pode vir problemas, mas porque eu oro, porque eu tenho intimidade com o Pai, eu vou andar por sobre os problemas. Pode vir problemas, eu vou andar por cima deles. As ondas não vão me tragar. Eu não vou me afundar. Eu tenho intimidade com o Pai.
E quando Pedro estava afundando, ele logo disse: Jesus, me socorre. Jesus, me socorre. E a palavra de Deus diz que Jesus apenas estendeu as mãos, pegou nas mãos de Pedro. Vem, Pedro. Ei, irmão, vou dizer uma coisa para você. Você que é pescador, você que nada, você que sabe nadar, você que tem intimidade um pouco com as águas, você sabe. Se for afundar, afunda de uma vez, não é? Ou vai, afunda de uma vez. Ei, meu irmão, dá tempo de conversar na hora que alguém está afundando e não sabe nadar? Ele vai para o fundo. Mas Pedro, a hora que ele começou a afundar, irmão Lázaro, ele teve tempo de falar com Jesus: ei, Jesus, estou afundando, socorre eu. Ô irmão, o que é que nós estamos fazendo da nossa fé, da nossa vida? Como é que nós estamos vivendo? É hora da igreja andar sobre os problemas. Problema eu tenho, irmão, você tem problema. Mas nós temos que fazer como Jesus, andar por cima dos problemas. E nós só vamos andar em cima dos problemas quando nós tivermos intimidade com o nosso Pai. Quando tivermos tempo com o nosso Pai. Quando nós fazemos muito e oramos pouco. Fazemos muito e oramos pouco. Ei, Martas! Ei, Martas! Cuidado com muito que você faz. E ora pouco, Marta. Ô, Marta, melhor é estar na presença dele do que o muito fazer. Você faz muita coisa, mas ora pouco. Tem pessoas que estão aqui, mas oração, não tem tempo para orar. Quando nós oramos, o nosso trabalho vai render. E nós vamos andar por cima dos nossos problemas. Vem problema, vem tempestade, eu vou andar por cima das águas. Amém, irmãos? Não basta estar dentro da igreja. Não basta ser crente. Não basta ser cristão evangélico. Judas estava dentro do barco. Tomé estava dentro do barco. Pedro estava dentro do barco. João estava dentro do barco. Tiago estava dentro do barco. Um foi ousado. E porque ele foi ousado, ele andou por cima das águas. E ainda que ele fosse afundar, logo ele clamou por Jesus. E Jesus estendeu as mãos. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Quem anda por cima das águas, quem tem esperança, quem tem a experiência de andar sobre as águas, jamais vai se afundar. Jesus jamais vai permitir que se afunde, que seja engolido pelas águas. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Acorda para a realidade. Acorda para essa verdade. Jesus quer crentes. Deus quer filhos em comum. Ele quer que você saia dessa normalidade sua. Domingo vem na igreja. 7 horas, sabe que é o louvor. 8:30. É o pastor que vai falar, e vai falar 1 hora, vai acabar o culto tarde, você vem programado. Vamos sair disso, vamos parar com esse negócio. Vamos ser em comum. Vamos viver na expectativa de algo acontecer na nossa vida. Vamos andar por cima das águas, irmãos. O Senhor vos convida nesta noite para andar sobre as águas. Vem, vem Pedro, vem Antônio, vem João, vem Maria, vem Madalena, vem andar por cima das águas. Eu quero que você seja diferente, Jesus está dizendo.
Saia do comum, saia da tua vida trivial, deixe de ser o mesmo, faça a diferença. Ei, Pedro, ei, Pedro, ei, Pedrinho, eu gosto de você, Pedrinho. Aleluia, aleluia. Jesus está chamando você, vem para as águas, vem para as águas. Eu quero fazer de você um Pedro, eu quero fazer de você uma pessoa diferente, anormal. Eu quero fazer de você uma pessoa incomum. A noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Observa o texto, amados. Observa o texto que no verso 32, o mar se acalmou, o vento parou, a tempestade cessou. Só depois que eles subiram no barco. Só depois que eles subiram no barco é que o mar se acalmou, que a tempestade parou. Isso quer dizer que nós podemos andar, ainda que o mar esteja revolto, ainda que tenha um vendaval, ainda que o mar se revolte, ainda que haja vento forte e contrário, com Jesus, nós podemos andar em cima das águas. Nós podemos andar em cima das águas. O lugar aonde nós devemos estar, irmãos, igreja, é em cima das águas.
em cima das águas. E eles puderam dizer: verdadeiramente é o Filho de Deus. E ali eles o adoraram. E ali eles o adoraram pelo livramento que Ele deu. Aleluia. Aleluia. Eu quero ministrar na tua vida hoje. O Senhor quer que você ande por cima das águas. Ele te chama, vem. Vem andar por cima das águas. Sai do trivial, sai do barco. Sai desta vida comum. Seja diferente. Seja ousado. Atinja o alvo que Ele mostrou para você. Chegue aonde Ele quer que você vá. Ainda que preciso for andar por cima das águas, ainda que o mar estiver revolto, você vai atravessar o mar. Você vai chegar lá. Porque você é o crente que anda por cima das águas. Vem. Vem. Vem à frente. Jesus está te chamando. Vem. Vem para andar sobre as águas. Vem e adore. Adore Ele. Vem adorar Ele. É para isso que eu estou chamando. Vem adorar. Vem adorar Ele. Para andar por cima das águas. Reconheça que Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele te faz caminhar por cima das águas. Adore, adore. É para adorar. Eu te chamei para adorar. Chamei para cantar. Adore, adore, adore. Adore, adore. Me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh Espírito de Deus, oh Deus, vem nos trazer experiências, Pai. Oh Deus, traz experiências para essa igreja, para este povo. Oh Deus, que eles possam caminhar sobre as águas. Oh Deus, que eles possam caminhar sobre o mar de problemas. Oh Deus, que eles não venham naufragar, que eles não venham ao fundo do mar, Senhor. Sustenta, Senhor. Toque as mãos, Pai.
Ó Deus, ensina, Pai. Ensina a serem homens incomuns como Pedro. Ensina a serem homens sobrenaturais como Pedro, Pai. Homens que andem sobre as águas. Homens que andem sobre o mar revolto. Homens que não desistam. Ó Deus, que não abandonem a fé. Ó Deus, que não se afundem, Senhor, no mar de lamas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem fortalecer. Vem fortalecer. Oh, Espírito de Deus, ensine-os a caminhar por sobre as águas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Xeremacaia, labaceia. Lurixiramakanda, labacheia, lamacanda, laia, tchekelebecaia. Orixaia, ramakanda, laia. Xelamacaia, labacheia, lemecandalaia. Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Sopra, 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 sopra nesse lugar. Oh, Espírito de Deus. Eu navegarei. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Adore, 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 adore. Enquanto você adora, Ele vai estar te curando. Ele vai estar fortalecendo você nesta noite. Adore Ele, adore. Se entregue a Ele. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
Ela macandalaia. que Ela desce bacaxeia. como fogo. Encha-se do Espírito de Deus. Vem como em Pentecostes. Ande no Espírito de Deus. E enche-me de novo. Chuli me candalaia. Shela baqueia, rala macandalaia. Espírito, que desce como fogo. Oh, aleluia. Vem Oh, como em aleluia. Pentecostes. Enche o Espírito. E enche-me Ela de baixeia, macandalaia. novo. Aleluia. 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 Sabe, igreja, o desafio não é repreender o mar. O desafio não é repreender o vento, a tempestade. Deixa o mar revolto, deixa a tempestade vir. O desafio é andar por cima do mar revolto. O desafio é andar por cima das águas. Os problemas estão aí, vão acontecer. Você resolve um, vem outro. Você resolve um problema, vem outro. Mas quando você aprender a andar por cima das águas, pode vir a tempestade que vier, você vai andar por cima das águas. Você vai andar por cima da tempestade. Você vai andar pelas nuvens. Você vai andar acima das nuvens. E o mal não vai te alcançar. O mal não vai te derrubar. Aleluia. Aleluia. Sai do normal. Seja incomum. Seja diferente. Mergulhe. Mergulhe na oração. Mergulhe na comunhão com o Pai. Vai visitar o Pai todos os dias. Marque um encontro com o Pai todos os dias. Não trabalhe tanto. Não faça tanto. Vai render mais quando você estiver orando mais. Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos. Senhor meu Deus e Pai, faça desses homens e mulheres pessoas anormais como Pedro, pessoas ousadas como Pedro, pessoas corajosas como Pedro, pessoas diferentes como Pedro, para que eles possam ter a experiência de andar por cima das águas e poder adorar, poder glorificar o Teu santo nome. Uma semana de vitória, uma semana de paz. Encha-se do Espírito. Glorifique o Senhor com as suas palmas, aleluia, porque Ele é digno, Ele é digno.